Vocês me escutam? Sim. Eu sei que o Gerson estava falando aqui que a internet Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia, Queremos Gerson. agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre a nossa feira, sobre o Armazém do Campo, Florianópolis. E agradecemos desde já essa oportunidade de estar divulgando. Um bom dia para todo mundo. Eu agradeço. Um bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo certo? Bom dia, Sofia. Tudo bem. Gente, vamos começar? Primeiro, eu queria que vocês explicassem o que é o Armazém do Campo, de onde surge essa iniciativa e sobre a organização agora da primeira edição desse armazém em Florianópolis. Tem algum outro local de Santa Catarina ou é a primeira vez que ele acontece no nosso estado também? Gerson, pode... Bom, o armazém... Perfeito. O Armazém do Campo, né, já é uma ideia do MST, né, de estar trazendo um pouco dos produtos da reforma agrária, da luta do campo, produtos orgânicos, dentro da cultura agroecológica, trazendo isso à cidade, oportunizando as pessoas de ter acesso a uma comida saudável e futuramente mudar culturalmente a nossa forma de se alimentar, né? Tentando evitar ao máximo o uso de qualquer tipo de agrotóxico e veneno na comida. O Armazém do Campo em Florianópolis já é uma ideia de um projeto que está sendo construído ao longo do último ano. Nosso intuito é abrir uma loja física. Hoje a gente trabalha somente com as feiras, né? Nós participamos toda quarta-feira na feira da UFSC e a gente faz os eventos conforme a disponibilidade dos movimentos sociais. Sempre que tem alguma atividade progressista, a gente está se incluindo para apresentar os nossos produtos, né? Tem da Cooper Oeste, que é muito forte aqui em Santa Catarina, além de produtos de outros assentamentos da MST. Nosso objetivo agora é fazer a loja física em Florianópolis. Nós temos um espaço que é o Sindicato dos Bancários, que devido a um problema da construção no prédio, tem um problema de uma reforma, onde a gente não conseguiu ainda abrir, mas tem expectativa ainda nesse ano de abrir fisicamente o nosso Armazém do Campo em Florianópolis, né? Que é uma forma de a gente também, o Armazém do Campo, ele não pensa na lógica de mercado apenas de venda de produtos. É um espaço que a gente procura ter um espaço cultural, fazer debate, falar sobre a agroecologia, e é nesse sentido que o MST entra na cidade para poder fazer o debate e entrar nas lutas da cidade também. Uhum. E é muito interessante, porque o Armazém do Campo que eu conheço é em Fortaleza, porque meu pai é de lá. E todo ano que eu vou visitá-lo, eu vou visitar o Armazém do Campo, porque além de ser um espaço de venda dos produtos agroecológicos, é também um espaço de cultura. Então sempre tem forró. E é um espaço de debate político, de formação, é um centro de formação, é um espaço onde as pessoas se reuniam também. Eu lembro durante as eleições do segundo turno, né, de Lula contra Bolsonaro, é um espaço que mobiliza a cidade e junta, né, a luta do campo com a luta da cidade. Eu queria, Rafael, que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa articulação entre a venda dos produtos, né, orgânicos e o debate político, a formação, a cultura. Bem, Sofia, a gente aqui do assentamento, a gente tem um vínculo com os movimentos sociais desde a ocupação de 2013, né? A gente tem até uma grande felicidade que o Gerson, inclusive, que também é da luta por moradia, né, participa dessa relação do armazém, e eu acho que isso já mostra um pouco da proximidade que a luta do campo e a luta da cidade tem, né, que é a questão de enfrentar a posse da terra como mercadoria e colocar ela enquanto bem comum, né, seja para morar ou produzir. E nessa produção, que ela seja feita no modelo da pequena agricultura e no modelo agroecológico, né, enfrentando esse modelo de produção de commodities para exportação que a gente tem, né, que além de miséria, opressão, também está diretamente envolvido com a problemática do colapso ambiental que a gente está sofrendo.
Então, nessa perspectiva, a gente enfrenta uma indústria da mídia, como tu estava citando ali, né? Eu pensei que se entrasse em mais detalhes, talvez ficasse a manhã toda falando dos golpes midiáticos ideológicos que a nossa grande imprensa oferece. Então, a gente disputa isso com as armas da mídia alternativa, da mídia de esquerda, combativa, como vocês, né? Com uma outra proposta cultural, com uma outra proposta de formação. E eu acho que essa iniciativa, que seria a primeira feira do Armazém do Campo, ela tem esse potencial de estar trazendo todos esses elementos, porque vai ter apresentação cultural, vai ter roda de conversa, vão ter expositores, tanto de produtos orgânicos, como de pessoas da cidade também, nesse formato popular que a gente conhece, que são as feiras, né? Que é um espaço de rua, um espaço de discussão, um espaço de produção cotidiano da cidade pelas pessoas que ali vivem, ali trabalham, né? Então é uma proposta muito feliz que o pessoal do Armazém do Campo, a Vanderlita, Ana Vanderlita, que é coordenadora, não pôde estar aqui presente também, o Gerson, que o pessoal trouxe para a gente, e a gente, enquanto assentamento Amarildo, estamos felizes de participar, de estar lá expondo, de estar mostrando o nosso trabalho das cestas, levando a produção agroecológica que a gente tem aqui há mais de 10 anos, e o Instituto Caeté também, enquanto um espaço de articulação dessas lutas, né? E é muito interessante, gente, porque eu não apresentei, mas nós temos aqui 2 membros de ocupações, uma urbana e outra rural, que hoje, né, o assentamento comum Amarildo não é mais uma ocupação, mas ambos que conquistaram, depois de muita luta, o direito à terra, né? O Rafael Machado é morador do assentamento comum Amarildo de Souza, coordenador pedagógico do Instituto de Formação Popular Caeté, e o Gerson Matos é da Brigada Mítico do MST, morador da ocupação Marielle Franco, que recentemente teve uma conquista de construção de mais de 180 apartamentos do Minha Casa Minha Vida para moradores da ocupação Marielle Franco, e também ele é responsável pela parte comercial do Armazém do Campo de Florianópolis. Então temos aqui 2 pessoas que, através da luta pela terra, pelo direito à moradia, tiveram essas conquistas. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Gerson, aproveitar a tua presença aqui para falar sobre essa recente conquista desse mês, da conquista, né, do início do contrato para as obras do conjunto habitacional. Se tu pudesse falar rapidamente sobre isso, depois a gente volta à temática do Armazém do Campo. Perfeito. Realmente, para nós foi uma conquista, né? Muitos dizem que a gente está ganhando do presidente Lula esses 182 apartamentos, mas, na verdade, foi em cima de muita luta, né? Eu cheguei na ocupação Marielle Franco, bem na época da pandemia, por um problema financeiro, sou ligado aos movimentos sociais, já fiz algumas ocupações já como forma de apoio, e nessa vez eu me vi numa situação de ter que ocupar para poder ter um local onde dormir. Então, eu estou lá desde março de 2020, né, onde nós estávamos ainda num processo de luta muito grande contra o governo Jean, no qual o Topaz era o vice, eles tinham passado uma lei que era de demolições sumárias, eles foram diversas vezes na Marielle Franco, com 150, 200 policiais tentar a remoção, mas com a nossa organização, nossa luta, nossa resistência, e principalmente das mulheres que lá estavam, que eram a linha de frente nessa luta, a gente conseguiu segurar esses despejos que tentaram ser executados pela Prefeitura de Florianópolis. Nós lutamos, a gente fez muitos atos, né, em protesto ao plano diretor, né, que tinha uma ideia capitalista, imobiliária, e tentar também tirar a classe trabalhadora da ilha. A gente conseguiu resistir a isso, e depois de muita articulação, a gente conseguiu,
encaminhar que o projeto Minha Casa Minha Vida fosse feito na ocupação Marielle Franco. Isso é um fato histórico para Florianópolis, é a primeira vez que vai ter o programa Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Ainda estamos com um problema do Ministério Público Estadual, que quer uma demanda aberta e não uma demanda fechada para os moradores da Marielle. Ainda estamos nesse processo de discussão junto aos órgãos, mas a gente acredita que vai ter a realização de todos os moradores da Marielle Franco. São 250 casas cadastradas e nós temos 182 apartamentos. Na nossa negociação, junto à Defensoria Pública, com a Prefeitura, foi ajuizado que as pessoas que não forem contempladas, eles irão participar do REURB, né? Então, quem não for contemplado entra no REURB. Estão me escutando? Sim. Você deu uma travadinha, mas a gente está te escutando perfeitamente. Deu uma travada no seu vídeo. Mas agora voltou, Gerson. Acho que ele está com dificuldade de nos escutar. Mas muito importante. Vocês me escutam? O Gerson traz. Te escutamos, Gerson. Sobre essa conquista da luta por moradia, inclusive agora está sendo organizado pela Ocupação Contestado, se eu não me engano, também um projeto junto ao Minha Casa Minha Vida. Ou seja, né, a luta da ocupação Marielle Franco está já gerando frutos de outras ocupações de também conquistarem a construção das suas casas e ter o direito, acesso a esse direito constitucional à moradia. Rafael, queria te perguntar qual que é a relação entre alimento saudável, segurança alimentar, agroecologia e reforma agrária. O que essas coisas têm a ver uma com a outra? É complexo, né? Eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça foi há um mês atrás, mais ou menos, um monte disparou nas redes sociais, no Instagram principalmente, um monte de vídeo de como o agronegócio joga alimento fora para manter o valor do mercado, né? O Gerson estava falando do começo da pandemia, ali da situação da Marielle Franco. É só a gente lembrar assim, quem foram os grandes doadores de comida durante a pandemia, né, ajudando a população que estava precisando se alimentar, comer para viver, que não conseguia trabalhar. E o agronegócio prefere jogar comida fora do que alimentar a população pela necessidade de trabalhar a comida e a terra enquanto mercadoria, né? Enquanto um valor de troca, de compra, e não enquanto valor de uso, não enquanto necessidade humana. Então, eu acho que a segurança alimentar ela parte desse princípio mínimo na nossa compreensão mais progressista e de esquerda, que é não tratar o direito humano enquanto mercadoria, né? Mas enquanto uma necessidade que o Estado tem que estar aí para satisfazer, e que os movimentos sociais em solidariedade, né, o MST sempre fazendo muita doação de alimentos, fazem, porque justamente não mercantilizam a vida, né? Eu acho que dessa não mercantilização nasce essa forma de cultura, de manejo, de produção que é agroecológica, né, que é uma forma que respeita esses princípios. Né, que não é só o orgânico, não é só o alimento sem veneno, mas é uma outra forma de cultivo da terra, de lidar com a propriedade, de respeitar a biodiversidade, né, de fazer as relações sociais e as relações comerciais também sobre outros princípios. Então, acho que as primeiras relações são essas. E a gente aqui da comuna, né, que a gente... Comuna Marildo de Souza entrega cestas agroecológicas em Florianópolis, acho que desde 2016, 2017, mas já fazem quase uma década, sempre com um lema de vender para quem pode pagar e doar para quem precisa comer, né, que o assentamento tem a responsabilidade social de doar 10% da sua produção para a luta por moradia, para territórios de resistência, que a gente faz toda semana. É uma necessidade isso.
né? Isso é o que mobiliza a luta. Eu acho que faz parte da ética progressista você não mercantilizar os direitos sociais, os direitos humanos, né? Então, acho que são relações totalmente intrínsecas, digamos assim, e num estado e numa cidade que, obviamente, não respeitam esses direitos, né? Então, o potencial dessa feira, acho que é de juntar esses temas complexos dentro do cenário urbano, essa é a importância do Armazém do Campo, enquanto um espaço de resistência, né, de estar sendo construído na nossa capital catarinense, num prefeito que acaba com o restaurante popular, que busca criminalizar as cozinhas solidárias, com um governador que faz milícia pela propriedade de terra, né, que institui o Abril Amarelo. Então, num ano que a gente está comemorando 40 anos do surgimento do MST de Santa Catarina, né? Então, são coisas que ela não é só uma feira, é um espaço de encontro entre a gente e um espaço de resistência contra os outros, é um enfrentamento de classe, né? E agradecer ao Sintesp, no centro da cidade, né? Abrir esse espaço para a gente estar construindo essa alternativa, mais uma alternativa de tantas que a gente tem que lutar para construir ainda, para a gente se encontrar, dialogar e fazer o enfrentamento que a gente tem que fazer. Gerson, quero te perguntar sobre coisas mais práticas em relação ao Armazém do Campo. Como é que fazem para organizar quais assentamentos que vão levar os alimentos? Como que é feita essa seleção? Como que é feito o chamado? Se é só da Grande Florianópolis, se estão vindo pessoas de outras regiões de Santa Catarina vender seus produtos? Como que é feito essa escolha, esse contato, e se só pode entrar produtos agroecológicos, orgânicos, por exemplo, ou se não? Queria que você explicasse um pouquinho isso. E onde vai ser? O Rafael já falou no Sintesp, mas data, horário, dia... Ok, a gente está convidando a todos e todas que possam comparecer no dia 13, a gente sabe que vai ser no meio de um feriadão, vai ser das 8 horas da manhã até as 13 horas, vai ser no sindicato, no Sintesp, né, o Sindicato de Servidores Públicos. Existe um espaço do lado de fora do Sintesp, que é a garagem, e ali a gente vai instalar. A gente ainda tem um problema de logística com os assentamentos do MST, devido à distância que estão os assentamentos da cidade, e a gente também propôs que fossem feitos com os agricultores da região e os companheiros, amigos do MST. Né? Nós estamos aí, como o Rafael falou, celebrando 40 anos do MST no estado, e a gente quer fazer essa conexão com os pequenos agricultores que cultivam, que trabalham com a lógica da agroecologia, com o produto orgânico. Então, é nesse sentido, né? É trazer a produção que está aqui ao redor de Floripa para abastecer Florianópolis, além de, claro, os produtos que vêm das nossas cooperativas e de assentamento. Por exemplo, o assentamento de Santi, Ponte Alta, está vindo com 100 quilos de feijão orgânico, que é um feijão maravilhoso, inclusive eu comi agora essa semana. É um produto onde é uma experiência, porque é diferente de qualquer outro tipo de feijão que a gente vai comprar no supermercado, por exemplo. Ele tem um custo um pouco maior devido ao trabalho que é feito pelos companheiros lá dos assentamentos, é um trabalho manual, não é feito com agrotóxico, então existe um trabalho maior na produção do alimento, mas está dentro dos valores que eu acho que os companheiros podem vir a pagar. Então, a gente convida todos para que estejam lá no Sintesp. No dia 1º, agora vai ter o ato do Dia do Trabalhador em São José, no qual a gente também convida todos a participar desse movimento. Lá nós vamos estar com a nossa banca, com algumas demonstrações do que haverá nessa feira, então todos convidados lá para poder ver um pouco da nossa produção. E também vai ter muito pinhão orgânico lá. Coisa boa. Chegou a época do pinhão.
E o Desacato vai estar presente no ato, né, do 1º de maio, vamos estar fazendo a transmissão ao vivo da mobilização e vou me organizar para estar presente também na feira, para comprar produtos, poder fazer minha feira do mês e também poder, né, acompanhar, tirar fotos e registrar esse momento do primeiro armazém. Gerson, Rafael, vamos fazer um breve intervalo para eu trazer aqui os nossos apoiadores e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de retornarmos com a entrevista, eu quero agradecer muito a todos os nossos apoiadores culturais que fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho, que a gente possa estar aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, na manhã com dignidade, também na nossa programação noturna, na noite livre do Portal Desacato, nas nossas redes sociais e também no nosso site desacato.info. Se você ainda não é um apoiador do Portal Desacato, mas faz parte de uma entidade que gostaria, né, de compor os apoiadores culturais da nossa Cooperativa Comunicacional Sul, entre em contato com a gente. O nosso número está aparecendo aí na tela, é o 48988077742, e vamos estabelecer uma parceria. Mas se você gostaria de nos apoiar, nos assiste, nos escuta, nos lê no Portal Desacato, você pode contribuir de 3 formas. Ou através do nosso Pix, que está aqui em cima, desacato.contribua.pix@gmail.com. Pode contribuir com qualquer valor, a qualquer momento. Você pode ser um membro do nosso canal no YouTube, entrando no nosso canal, né, no site do YouTube. Você nos segue lá, se ainda não segue, pode se tornar um membro do canal a partir de R$15 mensais. E uma última forma de apoio é sendo um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site desacato.info tem todas as informações. Você clica lá em ser um membro do canal, ser um membro não, ser um leitor ou leitora amiga, e tem ali as possibilidades de contribuições, que são desde R$10 por mês até valores mais altos, ou uma contribuição única anual. Contribuindo de qualquer uma dessas formas, você faz parte do nosso sorteio. Em parceria com a Editora Insular, nós sorteamos todas as segundas-feiras aqui no JTT um livro da Editora Insular. São livros excelentes dessa editora que são sorteados para vocês que contribuem com a gente todas as semanas. Então, você tem grandes chances de receber um livro na sua casa. A gente envia pelo correio, seja onde você estiver, qualquer lugar do Brasil ou fora do país, o livro chega na sua casa. Então, se você puder, considere nos apoiar em qualquer uma dessas formas. Se não puder contribuir financeiramente, nos siga nas nossas redes sociais, comente, compartilhe os nossos programas para a gente poder chegar com a outra informação a cada vez mais pessoas. E eu quero aproveitar que a gente está falando aqui de alimentos orgânicos, que está aqui presente o Rafael, do Assentamento Comuna Marildo, para dizer que no programa Alexandria, conduzido pelo Raul Fittipaldi, nós temos o sorteio de uma cesta de orgânicos da Comuna Marildo. Então, se você acompanha o programa ao vivo, comenta lá. O primeiro que comentar, todas as semanas a gente sorteia uma cesta da Comuna Marildo para você que mora na Grande Florianópolis, e você recebe a sua cesta com alimentos orgânicos, frescos, deliciosos na sua casa, e ainda fortalece o
a Comuna Amarildo e também o Portal do Zacato. E agora eu vou retornar aqui com os nossos entrevistados, Gerson e Rafael Machado. Rafael, saiu recentemente, nessa semana, inclusive, não, no dia 23, semana passada, o novo relatório de conflitos do campo da Comissão Pastoral da Terra, que todos os anos, já está na edição 39, realiza todo um trabalho muito importante de registro dos conflitos ligados à disputa pela terra no nosso país. E, infelizmente, pela quarta vez nos últimos 5 anos, o país registrou mais de 2.000 conflitos no campo. Assassinatos, ameaças de morte, tentativas de homicídio que subiram nesse ano de 2024 em comparação ao ano de 2023. Tivemos ocorrências de conflito, foram 2.185, um pouco menos que o ano anterior, mas ainda assim um número muito alto. Ou seja, nós não tivemos uma grande diminuição das violências sofridas pelos povos do campo. Eu queria que você comentasse um pouco isso. E qual que é a relação disso com a falta de reforma agrária no nosso país? De onde se originam esses conflitos, muitas vezes mortais, pela posse de terra no nosso país? Bem, Sofia, primeiro agradecer, né, a divulgação e ao lembrete dessa parceria que o assentamento Comuna Amarildo tem com o Desacato, através do programa Alexandria do Raul toda quinta-feira. Né? A gente tem muita felicidade em ter essa troca com vocês. Sobre esse relatório, bem, já começou com a resposta, né? A resposta é a questão da reforma agrária, que até na outra pergunta eu esqueci de comentar um pouco. Mas a gente só vai ter uma solução para esse conflito quando a gente tratar a terra como um bem comum, né? E parar de... A terra, a única mercadoria que não é, uma das únicas que não é reproduzível, né? Que a gente não pode reproduzir, triplicar, aquela terra é geradora de sangue e de violência no campo desde o tempo das invasões portuguesas. Né? E desde lá a gente nunca conseguiu resolver essa questão, né? A gente roubou a população negra desse direito, né? Quando a gente aboliu a escravidão, a gente continua sem permitir ao pequeno agricultor a propriedade da sua terra para realizar a sua produção, e a gente continua chacinando a população indígena, né? Um sistema fascista que oprime as populações tradicionais, né? Os indígenas e os quilombolas, e toda hora ter que fazer esse enfrentamento é uma situação que só pode parar com a questão dessa reforma agrária, dessa redistribuição de terras, né? Para a população que ali vive e ali trabalha. A gente acha que isso é importante no nosso cenário de Santa Catarina cada vez mais, né? Com essa ofensiva de direita que a gente tem no mundo todo e no Brasil, ainda que com o governo Lula, mas cada vereador, cada prefeito, né, as bancadas, aprovando e tentando aprovar sempre em cada estado, em cada município, uma lei que faz esse direcionamento da terra enquanto uma propriedade, da terra enquanto mercadoria, né, da concentração de propriedade. Comentei antes do Abril Amarelo, mas esse absurdo realizado pelo nosso governo do estado, né, é tão absurdo, é gerador de violência de uma forma que contrasta com a dignidade humana, que não tem limites, né? Então, a partir do momento que um próprio governo do estado começa a organizar campanha de formação de milícia, né, o grupo dos proprietários, obviamente que
talvez a resposta, né, no relatório do ano que vem surja, a resposta no relatório daqui 2 anos surja, de uma semente que ele está incentivando e plantando agora, que é uma semente de violência, uma semente de morte, provavelmente. Né? Isso está direcionado tanto com essas violências que a gente vê diretamente na relação, como outras mais gerais, né, de enfrentamento político, enfim. Então é um processo que a gente tem que resistir em cada local, né, em cada pequena cidade, cada pequeno município, em cada território, a gente tem que fazer o combate a essa concepção de mundo, né, para que talvez em algum tempo a gente consiga chegar com mais força no cenário nacional e a gente consiga reverter esses números, que obviamente só mudanças mais drásticas, como a reforma agrária, a princípio, são capazes de realizar, né? E nesse sentido, até a feira é um promotor dessa tentativa de mudança, né? Uma coisa que a gente tem comentado muito é que a feira é nesse próximo sábado, dia 3. Mas é uma feira que a gente pretende construir mensalmente, e a partir do momento que for possível construir quinzenalmente, fazer ela quinzenalmente, e se a gente conseguir juntar força e conseguir fazer semanalmente, a gente vai fazer semanalmente, para estar toda hora fazendo esse processo de resistência e enfrentamento, mostrando o nosso lado da produção, o nosso lado da concepção de mundo, da discussão de ideias, da cultura, para conseguir superar essa situação triste, né? Gerson, um dos outros elementos desses conflitos que está presente nesse documento, né, da Comissão Pastoral da Terra, é que aumentou o número de conflitos por uso de agrotóxicos. O uso do agrotóxico teve um aumento que eu achei assombroso, de 762%. Nas pulverizações. Eu queria te perguntar qual o dano disso para a produção de alimentos e para a saúde humana, e aí como que os assentamentos do MST se contrapõem a isso? Infelizmente, a gente ainda vive nesse sistema capitalista, né, onde até o alimento vira uma mercadoria ao ponto de usar o próprio veneno para fornecer para a população, né? A gente sabe que a maioria da produção do agronegócio serve para exportação, mas o modo de produção, monocultura e o uso do agrotóxico, ele contamina também os nossos assentamentos. Por exemplo, nós temos vários assentamentos que trabalham com agroecologia, com produtos orgânicos, e ao lado tem uma fazenda do agronegócio, que geralmente faz uma pulverização com aviões ou com drones, aonde, inconsequentemente, acaba que esse veneno acaba caindo na terra dos assentados também, né? Então, esse sistema capitalista, monocultura, do agronegócio, ele faz um dano em todo o país, né? Inclusive, isso atinge muito dos nossos companheiros assentados, né? A gente precisa, de fato, de uma reforma agrária, né? Só que a gente vai ter que vencer esse sistema capitalista. Nós temos uma correlação de força no Congresso, por exemplo, que eles têm 300, né, deputados, né? Nós estamos com uma dificuldade de fazer a reforma agrária porque nós temos uma prioridade de fazer a isenção do imposto de renda de 5 mil. E essa correlação de força não nos permite fazer a reforma agrária, fazer a isenção do imposto de renda de 5 mil. Então, nós temos um problema aí de sistema que a conjuntura ainda não nos permite avançar mais do que a gente gostaria, né? A gente tem a ideia, o MST é uma parte do quem está no governo hoje, e a gente tem essa dificuldade porque não consegue avançar algumas pautas, né? Então, essa questão hoje nós estamos ainda em abril, né, falando de conflito agrário, hoje nós estamos em abril ainda, e abril é jornada de luta do MST, né, que a gente lembra de Eldorado dos Carajás, os 26 mortos, dezenas de companheiros que foram mutilados naquela ação truculenta do Estado,
o Estado ainda é muito fascista, né? Tu vê que o Jorginho aprova um Brasil amarelo e os capitalistas, o agronegócio aplaudem isso, como se isso fosse bom para a alimentação dos próprios filhos deles, né? Que a produção dos pequenos agricultores, dos assentados, é o que está na mesa do trabalhador, né? 75% da produção do consumo diário da classe trabalhadora vem dos pequenos produtores, né? Então, a gente vê o quanto eles são sagazes a esse ponto, né, tanto no conflito, de tentar intimidar os companheiros que estão na luta pela terra, por uma produção orgânica, agroecológica. Então, nesse sentido, a gente só tem que dizer para a companheirada que está na cidade, que apoie, né, essa nossa feira, o Armazém do Campo, a Comuna Amarildo, que a gente é uma resistência dentro desse sistema e a gente quer dialogar com todo mundo lá para a gente falar não só de agroecologia, de orgânicos, mas também dessa luta aí pela reforma agrária no Brasil e em Santa Catarina. E, Sofia, entrando na pergunta também, uma coisa que é muito absurda nessa questão dos agrotóxicos, além, claro, da gente saber que o Brasil é um dos países que mais tem o uso de agrotóxico no mundo, que muitos que são proibidos em países considerados de primeiro mundo são legalizados aqui, a gente é essa fábrica de vender veneno deles, né, que eles não tomam, mas que eles empurram para a gente ainda tem no Brasil um dos maiores índices do mundo de tráfico de agrotóxico. Então, mesmo aqueles que a gente já conseguiu, por lei, proibir, obviamente, ainda tem a questão da fiscalização e tal, os grandes proprietários, eles traficam de países vizinhos para colocar nas suas plantações produtos que a gente já conseguiu, por lei, impedir que seja utilizado na agricultura do nosso país. Então, olha o tamanho do enfrentamento que a gente tem que realizar. E daí isso vai chegar, a pessoa fala assim, mas eu não comi um alface, mas vai chegar em ti através da tua bolachinha maisena, através do missim miojo, de todo produto que usou esse trigo, esse milho envenenado, vai chegar na tua alimentação. Às vezes através até do teu pão, de repente, tu não sabe qual que é a farinha que a tua padaria usa, e assim vai indo. É um processo de envenenamento que a gente tem da classe trabalhadora. Nossa, é subnutrição, envenenamento, nos querem a morte mesmo, não estão preocupados com a qualidade de vida da população brasileira. E por isso que é muito importante que os movimentos sociais estão, e iniciativas como essa do Armazém do Campo, né, para a gente lutar por uma segurança alimentar, por alimentos saudáveis, e pela reforma agrária. E muito obrigada, Gerson, por lembrar do Eldorado dos Carajás, porque justamente o governador do nosso estado implementa esse abril amarelo num cinismo gigante na data, né, desse massacre e na data de uma jornada de lutas do MST nacionalmente, de todos que lutam, né, pela terra e contra a violência no campo. Gente, queria terminar chamando vocês para convidar a nossa audiência para o primeiro armazém, repetir de novo a data, o local e considerações finais que vocês queiram trazer aqui. Gerson, depois Rafael. Bom, primeiro a gente queria agradecer esse espaço, né, que é muito importante, né, o Portal Desacato é um dos poucos veículos de imprensa independente que o Gerson travou bem no finalzinho. Voltou. Não. Quer que eu faça o agradecimento primeiro enquanto... Rafael, isso. Depois, se o Gerson conseguir voltar. Dá uma cortada aí. Deu. Agora voltou, Gerson. Tinha travado. Estão me escutando? Agora sim. Perfeito. Desculpa aí pela intermitência aqui na internet, que no Ribeirão. Acontece a gente quer, já agradecendo, né, o Portal Desacato, a gente queria convidar todos, companheiros e companheiras, aqueles progressistas, quem defende uma agricultura familiar,
com produtos orgânicos, vindo de assentamentos, vindo da comuna, vindo do companheiro Lavrati, que tem um morango delicioso que vai estar disponível na feira também, feijão, pinhão, os produtos da cesta que já são feitos pelos companheiros da comuna, produtos de qualidade, produtos saudáveis, além dos produtos da cooperativa do MST e de alguns assentamentos. Então, venham desfrutar desse dia, vai ser um dia que, além da compra do alimento, vai ter um debate sobre a agroecologia, sobre o debate sobre a terra em Santa Catarina, e a gente conta com todo mundo lá para a gente fazer essa celebração e agrupar aí o pessoal de esquerda, que possa estar lá discutindo com a gente, comprando, se alimentando bem. Estão todos convidados agora nesse sábado, das 8 até as 13 horas, pode ser que a gente estenda um pouquinho mais. Estão todos convidados para estar lá com a gente nesse momento. Excelente. Rafael, tem algo mais a dizer? Agradecer ao Desacato, né, novamente, sempre, pela existência, permanência e resistência. Agradecer ao Sintesp por você ter o espaço, né? Repetir que é uma feira que a gente pretende estar construindo mensalmente e, quiçá, quinzenalmente, semanalmente, até que se efetive a construção física do Armazém do Campo, no mínimo, né? Mas pretendemos que seja uma feira mais duradoura, unindo as lutas do campo e da cidade mesmo. E acho que esse espaço público oferecido pelo Sintesp é muito bem-vindo nesse sentido. Então, a gente vai ter as exposições, a gente vai ter atrações culturais, tem slam, vai ter poesia, vai ter música, tem uma roda de conversa sobre segurança alimentar, reforma agrária e agroecologia das 10 ao meio-dia, vamos estar lançando a programação. Então, a gente vai ter de tudo um pouco e esperamos ter a presença do povo que venha com a gente somar e fazer essa resistência e esse enfrentamento, né? Então é isso. Muito obrigado, Desacato, público do Desacato. Muito obrigada a vocês, Gerson e Rafael. Muito obrigada a toda a audiência que nos acompanhou nessa manhã. Fica o convite. Nós vamos divulgar também nas redes do Portal Desacato, para se vocês não pegaram todas as informações, vai estar lá a divulgação do evento. E um abraço para todo mundo. Hoje à noite nós temos programação da Noite Livre do Portal Desacato, com Amanda Miranda no programa Passando a Limpo, sobre a caçada às universidades e obscurantismo, que são táticas do extremismo. Esse é o tema de hoje, de Passando a Limpo, com Amanda Miranda, às 8 horas da noite, em todas as redes do Portal Desacato. Acompanhem e ficamos por aqui com Amanhã com Dignidade. Retornamos amanhã com mais programação. Um abraço, gente. Valeu. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.